Agora nós vamos ver o modelo KPM, que é muito utilizado e ajuda muito a gente ter uma assertividade maior quando vai se calcular o preço de um ativo. O KPM, que é o Capital Asset Pricing Model, ou na sua tradução literal seria o modelo de precificação de ativos financeiros, beleza? Então aí, ó, o modelo KPM, né, que é o Capital Asset Pricing Model, é o modelo de precificação de ativo financeiro. Wallace, como assim o modelo de precificação de ativo financeiro? Imagine o seguinte, imagine que você quer calcular qual seria o retorno de um investimento. Você tem lá a taxa Selic, você fala, ó, a taxa Selic está dando 10%, beleza. Então você parte de um princípio que para você assumir um risco maior, e aí você já viu na fronteira eficiente, você está assumindo um risco um pouquinho maior, você espera ter um retorno maior. Então você quer ter ali um retorno maior que 10, para isso você vai assumir um risco. Mas você vai ter o seguinte, você vai ter ali um retorno de mercado esperado para, se a taxa Selic está 10, o retorno de mercado está dando 20, 18, 17, ou seja, está dando um pouco mais. Por quê? Porque a gente viu que a gente tem lá a linha de mercado de capitais, que ela já começa com o risco. Lembra lá? Então, para isso, você já vai começar ali, já vai analisar um retorno um pouco maior. A pergunta é, qual seria esse retorno? Qual seria a precificação desse ativo financeiro? O que ele deveria te entregar? Tendo ali uma taxa livre de risco de 10 e um retorno esperado para o mercado de 20. 10 ele não vai te dar, porque você está assumindo ali um risco. 20 é o máximo esperado. Mas é isso, entre 10 e 20, qual seria o valor? Para isso, utiliza-se o Capital Asset Pricing Model, ou o KPM. Então vamos lá. Ó, o KPM é uma equação que expressa o retorno requerido por um ativo / investimento. Em função, passa a marca-texto do beta desse ativo. Opa, se a gente já está usando beta, a gente sabe que a gente está utilizando algo que é risco sistemático, porque o beta é uma variável aí dentro da estatística que utiliza esse conceito. Utiliza-se uma medida de risco para se ter aí através aí de um risco sistemático, ou seja, o risco do sistema como um todo. Por isso que ele é utilizado dentro do modelo KPM. Então, ó, ele é utilizado para definir se um ativo está supervalorizado, ou seja, se o ativo está caro. Como assim, Wallace, está caro? Ah, o KPM identifica que ele deveria ter um retorno de 10, de 12, mas ele está tendo um retorno de 9. Caraca, então não está legal. Se ele deveria estar dando um retorno de 12, por que ele está dando 9? Ele está supervalorizado, ele está caro. Ou se ele está subvalorizado, está barato. Como assim? Era para ele dar um retorno de 12. Esse seria o KPM. Ele está dando um retorno de 14. Caraca, ele está dando um retorno maior do que deveria. Então você está comprando abaixo do preço. Por isso ele está barato, tá? No momento da sua negociação no mercado. Então, ó, muito importante. Isso vai cair na sua prova e a prova não te dá a fórmula que você precisa gravar. Então a fórmula do modelo KPM é o retorno esperado, que é o que você quer, né? O retorno esperado em vermelho, tá? Vai ser igual ao risk-free, que é a taxa livre de risco. Então vai ser igual ao risk-free, que é a taxa livre de risco, mais o beta do ativo, mais o beta, mais o beta do ativo, multiplicado, tá? Pelo risco de mercado, que é o retorno de mercado menos o risk-free. Então presta atenção. Retorno de mercado está aqui, a prova vai te dar um retorno de mercado, menos o risk-free. O risk-free que já está em verde aqui, ó. O que é o risk-free? O risk-free aparece aqui e o risk-free aparece aqui. O risk-free é a taxa livre de risco, que na sua prova geralmente vai te dar como o quê? Como Selic, tá? Então, falar, qual seria o retorno esperado de uma ação com os seguintes dados? Aí te dá lá taxa Selic, beta e retorno de mercado. Sabe que está utilizando o modelo KPM para você achar. Então você vai pegar lá o retorno ou o risk-free, vai somar no beta. Então a primeira etapa que você vai fazer é essa aqui.
o risk-free mais o beta. Beleza. Depois que você achou esse resultado, você vai multiplicar por aqui, ó. Perceba que está em parênteses, tem que resolver o que está dentro de parênteses primeiro. O retorno de mercado menos o risk-free. Vamos pegar isso aqui e vamos trazer para cá, para que a gente consiga enxergar isso aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Isso que está escrito aqui, ó. Ao se diminuir o risk-free, que é a taxa livre de risco, da taxa de retorno de mercado, que é aqui o que dá, ó, o RM é o retorno de mercado, se tem o prêmio de risco. Então, ó, isso é importante. O que é o prêmio de risco? O prêmio de risco nada mais é, anota, que o retorno de mercado menos a taxa livre de risco. Isso cai muito na prova, tá? Então, o que é o prêmio de risco? É o retorno de mercado menos a taxa livre de risco. Pessoal, olha como faz sentido. Por que é o prêmio? Você está correndo um risco maior. Você não quer uma LFT, que é um título após fixado da Selic. Você quer correr um risco maior. Para você correr um risco, você espera ganhar mais do que a taxa livre de risco. Qual que é o prêmio que você vai ganhar? Essa é a pergunta. Você pega o retorno que o mercado está te pagando. O retorno do mercado é 3. 13. A taxa Selic está em 10. 13 menos 10 é o risco. O prêmio pelo risco que você está assumindo é 3. Ah, Wallace, faz sentido. O mercado está me dando 13. A taxa está 10. Para eu não investir aqui, eu vou correr um risco. O prêmio que eu vou ganhar por esse risco é 3, que é a diferença entre os dois. Isso aqui é importante porque a prova ela pode te dar o seguinte. Calcule o KPM com as informações. Ela te dá taxa livre de risco, beta e retorno de mercado. E aí você vai lá e calcula. Só que ela pode te dar o seguinte, o prêmio de risco. E aí que tá. Se ela já te dá o prêmio de risco, ela fala, ó, o prêmio de risco é igual a 5%. Ela já te deu essa informação. Você não precisa calcular isso aqui, ó, porque o risco de mercado menos o risco free já é o prêmio. Ou seja, você vai calcular somente o risco free. Se ela te dá isso, a fórmula vai ficar assim, ó. A fórmula fica risco free vezes risco free mais o beta vezes o prêmio de risco. Porque isso aqui, ó, você já não vai precisar fazer mais. Porque é isso aqui que vai fazer com que você ache o prêmio. Mas ela já te deu o prêmio. Ela já te falou qual que é o prêmio. Então, se a questão já te dá o prêmio de risco, você vai ter essa fórmula aqui, ó, que é a mesma que está em cima. Que é o risk free, que é a taxa livre de risco, mais o beta, vezes o prêmio. Só que agora você não precisa calcular o prêmio, porque ela já te deu qual seria o prêmio. Isso é muito importante. Até fala aqui, ó. Atentar, pois muitas vezes a forma já informa o prêmio de risco. Ou seja, não sendo necessário diminuir o risco free. Você não precisa pegar, que a galera pega aqui, ó, o prêmio. O prêmio foi 10. A galera pega 10 e diminui, sei lá, se a taxa de risco for 2. Não faz isso. Se ela não te deu o prêmio, aí você vai calcular o prêmio. Como que você calcula o prêmio? Retorno de mercado menos taxa livre de risco. Beleza, aí você foi lá e calculou o prêmio. Se ela já te deu o prêmio, você não vai precisar calcular. Automaticamente, você já vai vir para a nova fórmula aqui, ó, e já vai achar ele direto. Nos exercícios, vai ter exemplo dos dois modelos, aí vai ficar mais fácil de entender. E é muito normal que a gente erre as primeiras ali, até mesmo por fazer a dedução. Você vai ter o prêmio, aí você pega o prêmio e diminui a Selic. Não faça isso. Se já te deu o prêmio, você já calcula direto. Se não te deu o prêmio, você precisa achar. Como acha o prêmio? Retorno de mercado menos taxa livre de risco. Vamos para a próxima aula, lá vai ficar muito mais fácil da gente entender isso de forma prática. Eu espero vocês lá.